Como utilizar as emoções a nosso favor? Nós vamos falar dessa parte do nosso ser que é tão importante para a nossa vida, para as nossas decisões. Então, eu já estou começando aqui. Vou começar já com vocês a entrar no tema. Bom, nós sabemos que as emoções, elas são reações que agem em resposta a estímulos internos ou externos. Internos, algo que acontece dentro de mim, ou seja, um pensamento que eu tenha, uma imagem, um cenário que eu crio aqui na minha mente, ou algo que acontece fora de mim, algo que acontece no ambiente. Eu costumo dar alguns exemplos, o que acontece fora de mim, por exemplo, algo que eu vejo, algo que eu escuto, alguma coisa que está no ambiente. Eu gosto de dar como exemplo os noticiários de TV, de jornais, dependendo de quem vê e dependendo da notícia que a gente receber, vai ativar as nossas emoções. Então, dependendo da notícia e dependendo da pessoa, de como que ela está, de como que ela vai interpretar essa notícia, ela vai ativar tristeza, pode ativar a emoção da raiva, da ansiedade ou da alegria. Outro exemplo que eu gosto de dar é das crianças. Gente, as crianças são excelentes para ativar nossas emoções. Quem tem criança em casa, professores... eu atendo algumas professoras e elas relatam muito sobre como as emoções delas são ativadas a partir do comportamento das crianças. Quem não se alegra quando vê uma criança se desenvolvendo, aprendendo a dar os primeiros passos, quando começa a desenvolver a alfabetização, professores, pais, família, todo mundo se alegra. E quando uma criança faz birra, o que acontece com a gente? Qual é a emoção que é ativada quando uma criança faz birra? A emoção da raiva, não é verdade? Não necessariamente porque a criança tem essa intenção, porque ela quer ativar a nossa raiva, a nossa emoção da raiva, não necessariamente por isso. É apenas uma forma dela se comunicar, mas de acordo com as crenças que a gente tem, com o que a gente entende por ser birra, é possível que a gente ative a nossa emoção da raiva. Não que essa seja a única forma de se comunicar, a gente pode conversar com as nossas crianças, a gente pode ir fazendo com que elas entendam que existem outras formas de se comunicar que não necessariamente através da birra. Então, eu quis dar esses dois exemplos dos noticiários de TV e do comportamento das crianças. Então, eu quis dar esses dois exemplos, mas existem inúmeros exemplos, né, gente? São inúmeras as situações que vão ativar as nossas emoções. Até porque as nossas emoções, como eu disse, elas fazem parte da nossa vida. Elas cumprem com uma função importante, cada uma cumpre com uma função. Eu costumo dizer que as emoções, elas são para a nossa vida psíquica, assim como os nossos órgãos são para a nossa vida biológica. Cada um cumpre com uma função específica e as nossas emoções também. Elas que nos ajudam a perceber mudanças que a gente precisa fazer, a avaliar comportamentos, a avaliar situações. É através delas que a gente consegue se posicionar em muitas situações da nossa vida. Então eu considero as emoções como boas e positivas. Nós temos o hábito de classificar as emoções entre boas, ruins, positivas ou negativas. Eu prefiro classificá-las entre confortáveis e desconfortáveis. Eu não vou dizer que é confortável, que é agradável sentir raiva, ou sentir tristeza, ou sentir ansiedade. São emoções que causam, sim, um desconforto. São desconfortáveis de serem vivenciadas. Mas ser desconfortável não necessariamente não significa que é ruim. A gente pode utilizar as emoções de forma muito favorável, de forma muito funcional e através dela ter atitudes, ações e comportamentos que nos ajudam muito. Olha só, a gente já está chegando aí quase em 30 dias de quarentena, né? Eu acho que a gente começou a ficar em casa a partir lá do dia 18 de março, mais ou menos. E lá no começo foi bem difícil pra gente, foi uma surpresa. A gente começou a pensar como que vai ser essa coisa da gente ficar em casa, tudo muito incerto. Ainda tem muita coisa muito incerta, né? Mas a gente já passou por esse período, já tem quase 30 dias, e eu quero convidar vocês para fazer uma reflexão comigo aqui agora. O que vocês estão percebendo de bom acontecendo
nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. O que vocês estão percebendo de bom que está acontecendo desde que começou a quarentena? Me ajuda, vão colocando aí, o que vocês estão percebendo? Tudo que vocês perceberem que está sendo positivo desde que começou a quarentena, eu quero ouvir de vocês. Está acontecendo um monte de coisa boa em meio a esse caos, a essa situação que lá no começo nos causou, continua nos causando muita ansiedade, né? Para algumas pessoas ainda está sendo difícil lidar com a ansiedade que isso despertou, que essa situação ativou. Olhar o lado positivo, Michele compartilhou aqui, solidariedade. Acho que também atentei mais para os meus sentimentos, ótimo. Mais tempo em casa, lidar com situações da família. Percebi que posso fazer as atividades de cuidar da casa. Gente, olha quanta coisa boa, quanta situação boa que a gente está conseguindo perceber agora, que aquele momento da maior aflição, da surpresa, do inesperado que chegou pra gente. Aprendi a meditar, a Águida compartilhou aqui. Então, olha quanta coisa boa que a gente está vendo. Eu presenciei, eu vi aqui divulgação de empresas doando produtos, quantas escolas, quantas universidades, escolas de cursos estão ofertando cursos gratuitos, né, estão liberando cursos, ou seja, para que as pessoas possam aproveitar esse tempo com aprendizado, com capacitação. Prática da espiritualidade, as pessoas estão praticando mais espiritualidade, ou seja, confiando que essa situação vai melhorar, exercitando a prática aí da esperança, ficando mais com a família, lembrar que temos esperança. Então, assim, a gente está vendo muita doação, muita coisa boa acontecendo na sociedade. E isso tem o que por trás? Me ajuda a pensar. O que está por trás dessas ações, dessas atitudes, desses comportamentos favoráveis, mesmo nessa situação tão adversa? As emoções. Tem emoção, gente, nisso. As emoções estão contribuindo, e eu quero chamar a atenção para o seguinte: não é a emoção da alegria, porque a gente está experimentando todas as emoções menos alegria com essa situação da quarentena, do coronavírus. Não é verdade? É tristeza, é ansiedade, algumas pessoas estão sentindo raiva com essa situação, mas mesmo sob a emoção desconfortável, muita coisa boa, muita ação positiva está acontecendo. A tristeza, ela nos ajuda com esses comportamentos que nós citamos aqui, com a reflexão, a solidariedade, a empatia, o olhar sob a ótica do outro. Então, a empatia que está sendo praticada, a doação, a solidariedade, tudo isso vem acontecendo sob o efeito da emoção da tristeza. Então percebe como uma emoção, mesmo sendo desconfortável, ela pode gerar bons comportamentos, boas atitudes, boas ações? A Ju compartilhou alguma coisa aqui. Apesar das emoções densas, eu quero poder fazer diferença e ajudar. E aí a alegria vem depois disso. Primeiro a tristeza de analisar, de ver toda essa situação acontecendo. E aí a empatia, a solidariedade, a doação. E aí a tristeza, a alegria vem. A tristeza dá lugar à alegria. As emoções, elas passam. Uma dá lugar à outra. A gente não fica o tempo todo triste, a gente não fica o tempo todo com raiva. Tá? As emoções, elas passam. Né? Então, e a tristeza, ela tem um papel muito importante na nossa vida e na nossa sociedade. Luiz Carlos, creio que aos poucos passamos a entender que somente com a colaboração de todos as coisas mudarão. Então, olha esse sentimento de estar todo mundo, né, colaborando, ou seja, todo mundo podendo contribuir de alguma forma, cada um fazendo o que pode e a gente vendo comportamentos positivos. Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui, essa chamada, para a gente perceber o seguinte: as emoções são todas positivas. Elas são todas necessárias, positivas, elas são boas a partir do momento que a gente sabe utilizá-la, que a gente sabe fazer dessa emoção uma oportunidade de a gente fazer, por exemplo, alguma mudança significativa.
Tá? Então, assim, a gente controla a emoção? Não, a gente não controla as emoções. Por quê? Porque são processos neurais e, dependendo da situação, a emoção é automaticamente ativada. Se acontece uma situação desconfortável, a gente vai desencadear pensamentos desconfortáveis, pensamentos automáticos negativos, e as emoções desconfortáveis serão ativadas. Né? E aí é importante a gente parar na emoção, porque a partir ali, ó, quando chega na emoção, eu tenho condição de escolher como me comportar. O comportamento eu escolho, a emoção eu não escolho. Ela vai chegar de forma automática. Mas o comportamento, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? A partir dessa emoção, mesmo sob o efeito da emoção, por mais desconfortável que ela seja, isso daí sim, eu já posso analisar, já posso escolher o que eu vou fazer. Mas as emoções a gente não controla. A gente vai gerir as emoções. Nós podemos geri-las, não necessariamente controlá-las. E tá tudo bem, elas vão chegar de forma automática. Né? Os estudos estão cada vez contribuindo para que a gente consiga utilizá-las de uma forma mais favorável, de uma forma realmente que elas possam contribuir, que elas possam nos ajudar. Como eu estava dizendo para vocês, a gente tem o hábito de dizer que é positiva, ou que é negativa, que é boa, ou que é ruim. Isso vai depender do nosso olhar, da forma com que a gente interpreta a situação, da forma com que a gente interpreta a nossa emoção. Isso é muito importante, gente, a forma com que eu vejo a minha emoção. Se eu considero que sentir ansiedade é ruim, é negativo, provavelmente eu vou ter um comportamento também negativo. Então, eu acolher, eu aceitar, isso é muito importante. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar, eu já vou começar a falar com vocês algumas dicas aqui do que a gente pode fazer que serve para todas as emoções. Tá? O que a gente pode fazer que vai nos ajudar diante de qualquer emoção? Uma das coisas que a gente pode fazer é autoconhecimento emocional. Primeira coisa, gente, saber qual é a emoção que eu tenho, é conhecer qual é a emoção que eu experimento com mais intensidade, que eu experimento de forma mais intensa e de forma mais frequente. Lá na clínica a gente utiliza o quadro emocional da assertividade. E quando eu mostro para o paciente, na maioria das vezes, o paciente já olha na emoção que ele se identifica e fala: esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu do início ao fim, com esses pensamentos, com essa emoção da ansiedade, por exemplo, e com esses comportamentos aqui, esses comportamentos automáticos, esses comportamentos que não contribuem, que não me ajudam. Tá? Uma outra dica que é muito importante: validação das emoções. Então, validação das emoções. Validar as emoções. O que é uma validação, gente? O que é validar? Reconhecer como válido. É dizer para mim mesmo, sabe? Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo ansiedade. Ou tal situação que aconteceu me deixou com muita raiva, me deixou triste. Validar as emoções é muito importante que a gente acolha. Por quê? Porque isso é meu, isso está em mim, isso faz parte do meu ser, da minha condição humana. Né? Por mais difícil que seja, às vezes, a gente lidar com uma situação, lidar com uma emoção, a gente precisa entender que isso é parte do meu ser. E assim como eu não posso escolher deixar, por exemplo, de me alimentar, deixar de me alimentar por 2 meses, eu posso fazer essa escolha? Eu não posso. Por quê? Porque eu tenho necessidades fisiológicas. Eu tenho necessidade de me alimentar. Eu tenho necessidade de beber água. Eu posso escolher quais alimentos eu vou comer, o que eu vou ingerir, quais alimentos que vão me ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Eu posso escolher diminuir a quantidade de alimentos que eu ingiro. Eu posso escolher fazer uma reeducação alimentar. Posso, mas eu não posso escolher abrir mão de me alimentar. Por quê? Porque é uma necessidade fisiológica. É uma necessidade do meu organismo. Eu não tenho como escolher ficar 3 meses sem tomar água. Da mesma forma, as emoções. Eu não tenho como escolher, eu vou escolher ficar alegre o tempo todo. E uma reflexão que é interessante acerca da alegria. A alegria, inclusive, se nós não soubermos lidar com ela, ela vai nos levar a comportamentos também destrutivos. Comportamentos
que são disfuncionais, que não nos ajudam. Por exemplo, se eu estou muito feliz porque eu recebi o salário do mês e aí eu passo em frente a uma loja de promoção e eu já tô com dinheiro ali, tô tranquilo, ou então tô com meu cartão de débito, eu já passo o cartão e já faço uma compra porque eu fico pensando que eu estou aproveitando, eu tô pensando que eu mereço, que eu não vou ver essa oportunidade de novo. Aí surgem o quê? Os pensamentos que nós chamamos de pensamentos permissivos, que são esses: eu mereço, eu posso, eu trabalho muito, eu preciso me dar isso daqui, eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar melhor. Não que a gente não queira ficar melhor, não queira ficar mais bonita, mas os pensamentos permissivos, eles fazem a gente agir por impulsividade, por compulsão. Então a alegria, que é uma emoção que a gente considera a emoção, né, mais confortável, a melhor emoção, se eu pudesse escolher eu ia ficar alegre o tempo todo, não necessariamente. Se eu não souber lidar com ela, se eu da alegria eu me exceder para o campo da euforia, eu vou agir de forma compulsiva, de forma impulsiva, de forma que não é uma forma consciente. Tá? Então isso para a gente entender que todas as emoções são favoráveis e são boas, são positivas, depende de quê? Do meu olhar sobre essa emoção e do meu comportamento a partir dela, e não necessariamente da emoção. Tá? Então o que acontece? Nesse período mesmo de quarentena, tem gente comprando o mundo pela internet. Né? Não precisa sair de casa para fazer compra. Então tem gente comprando bastante coisa pela internet, ou seja, talvez de forma não pensada, de forma mais compulsiva, porque está passando algum tempo aí que está mais ócio, né? Que está passando um tempo aí que talvez não se vê com uma produção, não vê algo de mais positivo para fazer, e aí a pessoa passa a fazer compras compulsivas ou comer exageradamente. Por quê? Porque está ativando os pensamentos permissivos e porque está agindo sob o efeito da euforia, que é a alegria de uma forma excedida. Né? Então a gente tem o hábito de pensar que só a raiva, só a tristeza, só a ansiedade, o nojo, só essas emoções me geram comportamentos destrutivos, comportamentos que não me ajudam. Não necessariamente, tá? Então eu falei aqui com vocês. Validação da emoção, reconhecer, acolher essa emoção, dizer para mim mesmo: eu estou sentindo raiva, ou eu estou sentindo alegria, ou eu estou sentindo tristeza. Autogestão emocional, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Se a gente tem esse pilar bem trabalhado, a gente vai trabalhar os outros 3, são 4 pilares. Tá? Então, autogestão emocional, como é que eu vou conseguir gerir? Eu só vou conseguir gerir se primeiro eu acolher a emoção, se primeiro eu validar a emoção. Então, o que é a autogestão? Eu mesmo eu vou gerir essa emoção. A partir do momento que eu sei, eu escolho o que eu vou fazer com ela, como que eu vou me comportar a partir dessa emoção. Uma outra dica que eu dou: meta, colocar uma meta na situação. As nossas emoções, elas têm uma ligação com os nossos pensamentos e com os nossos comportamentos. E geralmente tem uma situação fazendo com que a gente pense daquela forma que a gente está pensando e que a gente sinta a emoção que a gente está sentindo. Eu estou sempre com o pensamento no futuro. A Rita disse aqui: eu estou sempre com pensamento no futuro. Então, Rita, esse é um comportamento da ansiedade elevada, né? Porque a ansiedade em seu nível da emoção, no nível natural, ela é muito boa, ela é muito positiva. Na live do Alan, alguém até questionou: então a ansiedade é uma emoção boa? Sim, ela perguntou assim: pode ser boa? Ela pode e é boa. A ansiedade, ela nos impulsiona a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Né? Ela nos impulsiona, ou seja, a gente não vai agir de forma... Não é a impulsividade que não ajuda, ela dá energia, ela faz com que a gente planeje, com que a gente organize, com que a gente enfrente algumas situações. Tá? Então a ansiedade, ela tem um papel fundamental na nossa vida. Eu falo que a ansiedade é ela que ajuda a gente a realizar nossos sonhos, as nossas conquistas. Ela tem uma importância, ela está por trás, ela está nos bastidores dessas conquistas que a gente tem. Porque se a gente não anseia por algo melhor, eu não vou caminhar, eu não vou fazer. Então ela tem um papel muito importante.
Então, o que que acontece? A gente precisa entender que as nossas emoções, elas podem ser favoráveis, depende mais da gente do que da emoção em si. Eu estava dizendo aqui para vocês que é importante a gente colocar uma meta. Então, é importante eu parar, pensar o que que aconteceu ou o que que está para acontecer, no caso da ansiedade, né, que ela pode ser desencadeada antes ou depois de uma situação que eu experimentei. O que que aconteceu que está ativando em mim esta emoção? Qual foi a situação que está envolvida, que me gerou pensamentos que tem a ver com essa emoção que eu estou sentindo? Observa a situação e aí você vai colocar uma meta para essa situação. Você vai dizer o seguinte: qual é a minha meta nessa situação? Eu amo essa pergunta e os nossos pacientes na clínica, eles já sabem, né, como trabalhar essa técnica. É uma técnica que a gente utiliza. Qual é a minha meta nessa situação? Já aconteceu, pode ser que aconteça de novo uma situação semelhante. Então vamos pensar numa meta. Eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa pergunta. Uma situação que eu vivenciei, onde eu consegui colocar a meta, né, diante da minha raiva, antes da minha raiva, e agir de acordo com a minha meta. Eu recebi um telefonema da escola do meu filho falando que ele tinha brincado de lutinha com um colega e aí ele tinha se machucado um pouco, tinha machucado um pouco o olho dele. E aí eu, claro, ansiosa, né, peguei o carro, fui lá buscar, fui lá ver o que estava acontecendo, mas fui acreditando nisso. Foi uma coisa muito tranquila, mas eles preferiram fazer esse contato comigo para que eu fosse lá, né, ajudar. Ela falou que ele estava chorando muito. E quando eu cheguei, gente, pensa na raiva que foi ativada. Eu pensei, né, olhei para a diretora e pensei assim: você me enganou. Você foi injusta comigo, porque a raiva, ela tem um pensamento de injustiça. Toda vez que a gente pensa que foi injustiçado, que foi enganado, que a gente foi agredido, toda vez que uma regra nossa é violada ou que um valor que eu tenho, ele foi conflitado, eu vou ficar com raiva. A psicoeducação da raiva, a gente entender o que faz com que a gente fique com raiva, isso é muito importante, é muito interessante. E aí, por quê? Porque quando eu cheguei, ele estava com um ferimento assim bem próximo do olho, e um ferimento que já estava deixando o olho dele roxo, já estava roxo assim em volta do olho. Mas é porque é uma região muito vascularizada, né? Então acabou que o ferimento foi maior, e o que aconteceu foi que o colega arremessou um objeto nele, um objeto pontiagudo, e esse objeto fez com que logo a região do olho dele ficasse afetada de tal maneira que ficou roxo. Mas como eu pensei que o negócio era mais simples, eu fiquei com raiva da diretora quando eu olhei para ela. Mas aí eu pensei, respirei e pensei: qual é a sua meta nessa situação? E a minha meta era clara, era acolher meu filho, era dizer para ele: a mamãe tá aqui, a gente vai cuidar disso, vamos para casa. E aí a minha meta era essa, era procurar um médico para ver se precisava de pontos, precisava de alguma coisa, né, que uma intervenção maior ou não. E eu consegui focar na meta, eu simplesmente respirei fundo, abracei meu filho, agradeci a diretora e fui fazer o que estava de acordo com a minha meta. É claro que eu me posicionei. Depois, o que eu fiz? No final de semana, foi numa sexta-feira, no domingo, eu peguei a agenda da escola dele e relatei, né, para a professora qual foi o sentimento que eu tive, qual que foi, né, a tristeza que eu fiquei, a forma com que eu me senti na situação. Então eu pratiquei empatia por entender que eles lidam com muitas crianças, mas eu não deixei de me posicionar. Eu coloquei para ela qual foi a emoção que eu tive, e isso foi de uma forma isso aconteceu que gerou na gente uma conexão tão boa. Eu e a professora dele, que é uma pessoa também super sensível e também me acolheu, na segunda-feira me acolheu o meu relato, o meu desabafo, e fez muito bem para mim, para ela, para o meu filho e para a situação em si. Então se pergunta: qual é a minha meta nessa situação? E observa, porque a meta, quando a gente coloca uma meta, o que acontece? A gente convida o nosso cérebro racional, e quando o cérebro racional chega, a gente equilibra razão e emoção. A gente consegue fazer esse equilíbrio. Tá? Então, uma dica preciosa é colocar a meta, pensar numa meta para a situação que está ativando essa emoção em você, seja ela tristeza, raiva, ansiedade. A Ju colocou aqui: se positivar na hora certa. Ju, você brilhou. Meta, a gente se distrai, se desvia, então é importante a gente colocar uma meta. Tá? Então lembra de colocar uma meta.
Outro detalhe importante é a gente criar expectativas que estejam ao nosso alcance. Na hora de colocar essa meta, é importante a gente pensar naquilo que eu vou alcançar. Porque se eu coloco uma expectativa muito acima, muito além daquilo que eu vou dar conta, eu aumento minha ansiedade. Eu aumento talvez a minha tristeza. Tá? Então é importante a gente criar expectativas que sejam alcançáveis, e mesmo no que se refere às expectativas de outras pessoas, a expectativa do outro. Faz um acordo com essa pessoa, conversa com ela, diga para ela até que ponto você pode contribuir, né? Coloca para ela como está a sua situação e como que você vai poder ajudá-la. Na live da Juliana e da Gláucia, elas fizeram um comentário, elas falaram uma coisa, pontuaram algo que eu achei muito interessante. Elas disseram o seguinte: cuidar não é curar. É claro que o profissional que cuida, ele quer cura, ele quer o melhor para essa pessoa, né, que ele está cuidando ali. Mas eu acho interessante, trazendo aqui para a nossa discussão, a gente pensar que ajudar nem sempre é resolver o problema total do outro. A gente fica achando que a gente só vai ajudar se a gente resolver o problema todo da pessoa. Eu observo isso na clínica. O paciente compartilhou outro dia que estava arrasada porque ela não conseguia ajudar a amiga que separou do namorado, que teve o término do relacionamento. E aí eu perguntei para ela: o que você fez? E aí ela me disse: eu saí com ela, ainda não era período de coronavírus, viu, gente? Ela disse pra mim: eu saí com ela, a gente tava ali conversando, eu acolhi, então eu fiz o que eu pude, eu ouvi, né, dei alguma sugestão, alguma dica. E eu falei com ela: isso não conta? Isso não é nada? Você não tá fazendo nada para ajudar? Então é importante a gente pensar o que é ajuda. Muitas vezes a gente quer ajudar num nível mais alto, mas às vezes isso traz problemas pra gente, traz prejuízos pra gente. Então não tem problema nenhum. Então se a pessoa está desempregada, como é que eu vou me comprometer a oferecer para essa pessoa algo que foge ao meu controle? Como que eu vou oferecer para a pessoa um emprego? Né? Só se eu tiver condição mesmo de conseguir esse emprego para a pessoa. Mas se eu fizer um currículo para ela, se eu compartilhar o currículo dela para as pessoas do meu convívio, para as pessoas dos meus grupos, para as pessoas que eu acredito que pode verificar se existe uma vaga, que de repente possa enviar o currículo dessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Eu percebo nos pacientes que têm um nível de ansiedade elevado uma noção de insuficiência muito grande. Elas pensam que o que ela faz nunca é suficiente, que nunca está bom, que nunca agrada. Né? Então são diversas as situações em que a gente pensa que o que a gente faz não é suficiente. E muitas vezes era naquele momento que a pessoa mais precisava. Quando a gente equilibra, a gente não é levado pela emoção. Né? A gente vai gerir essa emoção. Quando a gente não tem gestão das emoções, a gente realmente não está equilibrando. Se essa emoção está me causando mal-estar, se eu estou percebendo que eu estou sentindo uma ansiedade que está me provocando, né, reações muito desfavoráveis, muito desconfortáveis, tá? A ponto de eu não conseguir lidar com isso, é importante eu pensar se eu estou sabendo, será que eu estou sabendo dosar? Será que eu estou sabendo gerir essa emoção? Buscar o prazer imediato quando a gente está sob o efeito de uma emoção faz com que a gente não haja muitas vezes de forma consciente, de forma racional. Tá? O exemplo que eu dei aqui da comilança, né? da gente comer de forma exagerada. Tá? Então é importante a gente pensar nessa busca do prazer imediato. A busca do prazer imediato, ele tem a ver com compulsão, e o hormônio da compulsão, gente, ele é devastador. Se a gente vai comer com muita fome, o que a gente faz? A gente acaba que come mais do que comeria em níveis normais, e a gente não só come, como a gente compra sobremesa, e a gente fala assim, a sobremesa vai ser mais pro meio da tarde, quando vai ver você já comeu. E aí você não só compra comida como sobremesa, mas se tiver uma galeria ali perto, uma loja interessante, quando pensa que não, você tá com um monte de sacola de compras na mão, o hormônio da compulsão, ele age de uma forma a fazer com que a gente exagere nos nossos atos, nas nossas atitudes.
Falei da questão do prazer imediato. Gente, outra técnica que a gente utiliza muito na clínica é o desafio de pensamento automático. Como é que a gente desafia os nossos pensamentos? Né? É difícil no primeiro momento a gente ver o que a gente está pensando. Eu costumo dizer que a gente precisa ser mineiro no que se refere aos nossos pensamentos. Mineiro não é desconfiado? Então a gente precisa desconfiar dos nossos pensamentos, porque eles muitas vezes eles nos enganam. Às vezes ele é até verdadeiro, mas não é 100% verdadeiro. E quando a gente desafia, quando a gente faz uma investigação de se o que eu estou pensando é verdadeiro, é real, isso ilumina, ajuda a gente a lidar melhor com a emoção que a gente está tendo. Então, como que é isso? Como eu falei com vocês, as nossas emoções, elas têm uma relação com o nosso pensar, com os nossos pensamentos. Então, se eu estou me sentindo triste, é importante eu buscar lá nos meus pensamentos o que eu estou pensando que está me levando a essa tristeza. Ou se eu estou ansiosa. Um exemplo da clínica, a mente, o Marcelo compartilhou aqui, exatamente, a mente bonitinho. E a gente cai nessa mentira que é uma beleza. Né? Desde quando a gente não tem a gestão emocional, quando a gente não tem autoconhecimento emocional, é muito fácil da gente se deixar levar pelo que a gente pensa no primeiro momento. Uma experiência da clínica foi que a paciente disse o seguinte: eu tô com medo de eu estar surtada no final do mês, ou seja, no final dessa quarentena, eu não sei quanto que ela vai acabar, mas no final do mês de março ou de abril, até quanto for durar, eu tô com medo de eu estar surtada. E aí eu falei com ela, vamos pensar nas evidências de que isso possa acontecer? Quais são as evidências de que você possa estar surtada no final do mês? Né? E aí a gente foi falando dos noticiários que ela viu, das informações que ela recebeu, e aí da realidade. É um fato que o vírus, né, está aí, é uma realidade. Sim, tudo isso é verdadeiro. Mas aí quando a gente for pensar nas evidências contra o pensamento, e aí ela se deu conta de que ela está ficando em casa, de que ela não está tendo... de que ela está fazendo meditação, ela não está tendo contato com pessoas que trabalham com a possibilidade de que estejam contaminadas, ela está se alimentando bem, ela está fazendo a meditação, como eu falei, e ela percebeu que se por um lado ela corre um risco, porque é real, isso está acontecendo, o vírus está aí, as informações estão chegando, por outro lado, ela está se prevenindo, ela está cuidando dela. Então percebe que esse pensamento de que eu posso estar surtada no final do mês, ele traz aí um fundo de verdade, mas ele traz um fundo de que isso possa não acontecer. E aí quando a gente desafia o pensamento, isso fica claro, isso nos ajuda. Tá? Então são algumas dicas aí do que a gente pode fazer para a gente utilizar a emoção a nosso favor. De fazer com que essa emoção, ela nos ajude a mudar algumas situações, tá? Quando a gente está sob o efeito da raiva, por exemplo, quando a gente vai ver, de repente a gente já bateu a porta, já saiu, já agiu de uma forma mais impulsiva. E o que eu vou fazer nessa hora? Se eu ainda não entendi, né, o que aconteceu, se eu ainda não busquei qual foi a situação, se eu ainda não coloquei uma meta para as próximas situações, que isso vai ajudar bastante, é importante que eu pense numa reparação. Como que eu posso reparar? Se o meu comportamento ele não foi o desejável, não foi o comportamento que eu gostaria de ter tido, se não foi agradável, se não foi bom, se comprometeu alguém do meu relacionamento, alguém que é importante para mim, o que eu posso fazer? Eu posso reparar. A gente pode reparar tanta coisa na nossa vida. A gente pode reparar as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos comportamentos e aprender com eles, né? E utilizar então como forma de aprendizado para próximas situações, porque o erro ele é essencialmente humano. Quando a gente erra, mesmo quando a gente comete, né, tem alguma atitude que a gente considera, que a gente vai avaliar depois e ver que não foi assertiva, estando sob efeito das nossas emoções,
a gente pode reparar, a gente pode reconhecer que a gente é humano, a gente pode pedir desculpas, a gente pode pedir perdão, a gente pode pensar em uma próxima oportunidade de fazer diferente, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar repetindo os nossos erros, né? Aí não é bacana, e aí se isso estiver acontecendo é importante a gente atentar para as nossas crenças, né? O que tem mais enraizado que pode estar dificultando na mudança desse comportamento, certo? Então, gente, eu espero ter contribuído com vocês, eu espero ter ajudado a gente refletir, a gente ter formas aí de utilizar a emoção a nosso favor. Gente, as nossas lives estão sendo gravadas, tá? Vai ficar aqui no Stories 24 horas, se vocês quiserem compartilhar com alguém. Nós temos o canal da clínica. Se vocês ficarem de olho aí, alguém vai digitar o nome do canal, que é Cognitiva Centro de Terapia. Nosso telefone, a Renata, que é a dona da clínica, a nossa diretora, a nossa gestora. Gente, eu não falei no início do vídeo, eu tinha me preparado para me apresentar, nem me apresentei, que eu sou integrante da Cognitiva Centro de Terapia. Vou me apresentar agora, não apresentei no início, vou me apresentar agora. Sou integrante da Cognitiva Centro de Terapia, a clínica da Renata Borja. É uma clínica que a gente gosta muito, porque tem uma equipe que, além de muito comprometida, é muito amorosa. Tá? E a gente está com essa proposta de ajudar com que as nossas emoções nos ajudem e ajude mais pessoas a lidar com essa situação que a gente está vivenciando no mundo todo. Então, o nosso telefone, a Renata está com uma proposta, com um projeto muito bacana, que já está funcionando, que é enviar para as pessoas que mandarem uma mensagem para o WhatsApp da clínica de receber material. Já tem muita gente recebendo material e se beneficiando desse material. A gente trabalha muito com o quadro emocional para assertividade, e esse quadro eu quero que a gente possa disponibilizar para vocês, quem tiver interesse, porque lá tem dicas, né, do comportamento assertivo para cada uma dessas emoções: raiva, tristeza, alegria, nojo, ansiedade, medo. Tá? Então pode fazer o contato. O telefone da clínica, a Milena acabou de compartilhar aqui. A sugestão do filme foi o filme Divertidamente, que a Ju já falou. Então, para quem quiser entender mais sobre essas funções das nossas emoções, assistam o vídeo, assistam o filme, que ele é muito interessante. Gente, eu quero finalizar mesmo dizendo para vocês o seguinte: as emoções, elas existem para nos conectar. Ela conecta os nossos corações, que é o que está acontecendo nessa situação que a gente está vivenciando. É para unir e não para separar. É para conectar. É para nos ajudar na realização dos nossos sonhos. É para nos favorecer. Tá? Então ela conecta os nossos corações. Ela faz com que a gente passe a acreditar mais na gente. E que a gente pode lidar bem com as mudanças da nossa vida. E que isso não precisa ser sozinho. A gente pode contar com a ajuda de outras pessoas. A gente pode conversar com outras pessoas. Tá? É importante a gente analisar se os nossos comportamentos estão nos ajudando a chegar onde a gente quer, analisar as vantagens e desvantagens daquilo que eu estou fazendo, e a partir disso, né, me propor as mudanças que eu preciso. Isso que eu acabei de falar com vocês, que as emoções nos conectam, está no vídeo da Kelly. É um vídeo que a gente compartilha muito na clínica, que chama Como Fazer do Estresse um Amigo. O final do vídeo é muito lindo, do vídeo dela é muito lindo. Ela fala dessa conexão que a gente cria. Ela fala muito especificamente do estresse, mas a gente pode utilizar, eu acredito que para todas as emoções, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, os nossos pacientes já assistiram, mas acredito que vale a pena assistir de novo nesse momento da quarentena, para a gente ver como que as emoções trabalham a nosso favor. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês.